Ok. Então, bom dia a todos. Então, na semana passada a gente não seguiu a leitura, porque quando para aquelas pessoas que estão acostumadas já, né, ao nosso estilo de trabalho aqui, nem sempre a gente vai ler. Às vezes a gente vai conversar. Às vezes alguém fala alguma coisa e aí a gente entra no assunto e aí a gente vai seguindo conforme a música toca, né? Então, como será que vão seguir hoje? Eu também não sei. Isso é uma nova forma de quebrar o hábito de ser a gente mesmo, né? Como entrar vazio nos encontros da vida, nas reuniões. E quem sabe um dia, dependendo do tamanho da confiança, entrar numa palestra. Tudo é uma questão de confiança, né? E eu costumo fazer esse exercício, né, de entrar aqui nos encontros sem saber mesmo qual é o caminho. Eu lembro em 2000 e alguns sabem dessa história já. Em 2019, eu eu estava usufruindo tanto das sete leis espirituais do Deepak Chopra, eu estava aplicando tanto elas na minha vida, assim, eu tava vendo tanto retorno e eu senti vontade de abrir um grupo, que foi o primeiro grupo dessa série aqui de estudos de livro, para estudar com mais pessoas, porque eu falava, gente, não é possível que eu vou ficar com isso só para mim, né? O negócio está dando certo. E aí abri um grupo. E aí comecei a ficar nervoso, né? Porque eu nunca tinha feito isso. Aí comecei a ficar meio angustiado, meio inseguro. E aí um monte de gente se inscreveu. Eu lembro que tinha, assim, sei lá, umas 30 pessoas, porque na época precisava de inscrição, né? Não era assim, mais livre, assim, né? Entra quem quer. E aí eu lembro que umas 30 pessoas online e presencial, tinha um grupo presencial também que a gente estudava de 20 pessoas aproximadamente. Umas 50 pessoas se interessaram pelo trabalho, pelo estudo, né? E na época era pago também, e a gente fazia esse estudo presencial ali na Marrateia, que é uma escola inovadora ali na Pompeia, acho. Agora não me lembro exatamente. E aí foi chegando perto do primeiro encontro, assim, eu fui ficando nervoso, fui ficando angustiado, falando, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Não sabia o que eu ia fazer. Aí deu 3 dias antes do primeiro encontro, eu fiquei tão angustiado que eu sentei e falei, então eu vou programar e planejar todos os encontros até o fim do estudo. Aí eu peguei o livro e criei semanalmente dinâmicas, trilhas musicais. E eu passei 3 dias imersos, assim, antes do primeiro encontro, planejando tudo. Encontro um, encontro dois, eu ia até encontro, sei lá, 80 e tantos. Era uma coisa assim. E aí, quando eu terminei de planejar tudo assim, falei, ai, que alívio. Nossa, agora eu sei o que eu vou fazer. Aí beleza, né? Aí fui pro primeiro encontro. Eu lembro que o primeiro encontro era presencial. E aí eu falei assim, então tá bom. Então coloca suas expectativas, tal, não sei o quê. E agora então a gente vai se reunir em duplas. Aí uma pessoa falou, não, vamos ler o livro e deixa fluir. A pessoa falou, deixa fluir. Eu falei, como assim deixa fluir? É, a gente vai lendo, a gente para, a gente conversa. A pessoa ali me deu uma direção, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é facilitador, a gente sabe alguma coisa, né? E aí a pessoa ali estava me dando a direção. A vida estava me dando a direção através dela. E aí eu comecei lendo e fluindo e nunca mais. Eu tenho essas dinâmicas até hoje, nunca usei. Nunca usei. Tem 80 encontros do Sete Leis Espirituais do Sucesso prontos, com dinâmicas, com trilhas, tudo tintim com manual de aplicação. Nunca usei. E também não sei se eu vou usar, pode ser que eu use um dia, né? É, mistério. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse jeito de viver, ele é uma ótima forma de quebrar o hábito de ser você mesmo, né?
porque a gente nasce, cresce e aprende a ter tudo sob o nosso controle, até que a gente vai entendendo que nada está sob o nosso controle. E eu sei que vocês sabem disso, porque a gente lê isso nos livros, né? Mas a proposta é que a gente pratique. Então, estou aqui falando com vocês agora. Não sabia que eu estaria falando a respeito dessas coisas, mas estamos aqui, né, para fazer o nosso encontro de hoje. E tem funcionado muito bem, na verdade. Eu percebo que é assim que, quando a gente faz dessa forma, que o coração chega com força, sabe? Então, a gente leu até a página 24. Semana passada a gente não leu, a gente não seguiu. A gente ainda está na introdução do livro, ele está explicando o que a gente vai estudar, né? E aí, queria saber de vocês, se alguém quer dizer alguma coisa a respeito desse assunto. E aí, bem-vinda, Adriana, de volta aí, depois de uma jornada boa, né? Tudo bem, Adriana? Tudo certo? Tudo bem, tô voltando mesmo, né? Assim, conseguindo aterrissar agora um pouco, não um pouco mais, né? Sim, No dia a dia, né? Porque mexeu tanto comigo que eu já tô me reencontrando, acho que é isso, acho que é essa palavra, sabe? Então, mas foi entendi. realmente muito especial, assim, passar essa temporada lá na Índia, né? Sinto que eu ainda estou um pouco lá, mas é isso. Eu acho que aos poucos eu vou absorvendo, né? Tudo que eu vivi e tudo que eu transformei lá, né? Olha aí, outro planeta, né? Você vai Outro para lá, é planeta. outra. Literalmente você visita outro planeta. Ótimo. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém está com Tiago, alguma. Oi, Joel. acerca do que você falou, você até citou palestra. Eu já dei algumas palestras na minha vida. Eu não me considero palestrante, mas teve uma época que o pessoal me chamava mais. Eu não procurava, o pessoal me chamava. E palestra sempre foi assim algo que ficava muito evidente, aquele frio na barriga no momento, sobretudo quando você tinha que subir no palco. Então dava um frio na barriga, sabe? É, E nas primeiras vezes, eu estava muito nessa que você contou, né? Olha, eu tinha tudo planejado, ia falar e tal. E eu nunca quebrei essa sistemática. Entretanto, com esses contatos, lendo As Sete Leis Espirituais do Deepak Chopra, é um livro que está na minha biblioteca, que eu também li bastante. Mais tardiamente, O Poder do Agora, quer dizer, o contato com essas coisas de presença, de estar presente, né? Eu me lembro que eu fui perdendo a agonia de ficar com medo de, em dado momento, você perder o fluxo do que você tinha que dizer. E como é que eu perdi esse medo? Eu perdi esse medo porque eu disse assim, olha, você pode, mesmo estando no palco, dar uma parada e fazer até um gestual de olhar para cima e realmente refletir sobre aquele momento e o que que aquele momento pode te trazer. Olha, isso foi revolucionário para mim, porque a partir de então eu fiquei assim, muito mais tranquilo sempre que eu ia dar uma palestra. Eu ficava mais à vontade, eu ficava à vontade para, inclusive, brincar comigo, né? E naquele momento, por exemplo, talvez provocar alguém na plateia, né? Olhar assim. Então tem muito a ver com o que você está falando, essa coisa de entregar ao fluxo da vida, que eu estou aprendendo de pouco em pouco, Sim. de Você vai pouco em ficando mais pouco. relaxado, né? Mais relaxado. Claro que, assim, tem lugares, né, Olha, que. vocês vão desculpar, mas eu vou comer uma banana.
tranquilo. Fiquem à vontade, viu? Todos vocês aí, fiquem à vontade. Eles não tomam café, não tem isso não, tá? Fiquem tranquilos. E eu não vou desligar o vídeo, não. Tá. E então tem claro que a gente entende, né, que na vida às vezes tem algumas regras, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Às vezes você vai fazer uma apresentação. É importante para as pessoas, inclusive, que estão assistindo a apresentação, de ter, né, um slide, alguma coisa assim. Aí você se adequa também um pouco, você vai andando na vida de uma forma flexível, né, sem rigidez. O mais importante que eu estou querendo trazer, mesmo que tenha ali um PowerPoint, você poder navegar e fluir de uma forma mais livre, mais relaxada, sem ter que agradar ninguém, você falar mesmo aquilo que você está pensando, né? Aquilo que você está nem pensando, sentindo. Então é isso, também não estou fazendo apologia, você também não caprichar aí nas suas apresentações, nas suas coisas, importante, né? Mas é um estado interno que eu estou dizendo, você se entrega aquilo de uma forma que, se eu seguir o script, tudo bem, se eu não seguir, tá ótimo. A gente fez uma fogueira aqui sábado, aqui no quintal de casa, a gente acende um foguinho às vezes e toca um violão, canta umas músicas. Aí eu tava com uma amiga aqui, aí era como foi Dia das Mulheres, né? Ela queria cantar pro feminino e tal. E aí a gente fez aqui uma sequência de músicas para ter uma direção, né, do que cantar. Mas daí a gente começou a cantar, começou a puxar para outras músicas, e aí foi, mas tinha ali, né? Tinha o plano. Na Florescência também, a gente tem o plano. Todo final de ano, a gente faz um balanço do que foi o ano e faz um plano para o ano seguinte, né? Para bater fluxo de caixa, bater planejamentos. Importante. Mas todo ano muda. Mas você faz a sua lição de casa, né? Que é também uma oportunidade de desenvolver humildade, mesmo sabendo que talvez aquilo não vai ser seguido, você faz a sua parte. Então, faça sempre, né? Coloque energia e se abra para acontecer o que tiver que acontecer. E se abra para mudar no meio do caminho. Eu acho que em tempos assim que tá tudo tão intenso, né? A gente travar o fluxo é uma coisa muito sofrida. Então vamos supor, você planejou lá um dia com a sua família. E aí você tá ali com seus filhos, tá ali e tal. Ah, primeiro a gente vai aqui no parque, depois a gente vai ali. Só que daí você tá no, depois a gente vai no clube, aí depois. Só que daí você tá ali no parquinho, seu filho ele quer ficar mais lá, ele curtiu ficar ali, ele fez uns amiguinhos. E aí, se você fica muito rígido, você vai arrancar ele de lá, você vai levar ele para o clube, você vai não sei o quê. Se você está flexível, você entende a situação. Você fala, ah, ele está aqui, vamos fluir aqui. Talvez não dê tempo de ir para o clube, talvez eu vá direto daqui para tal lugar. Então você vai dançando com a situação, né? E isso evita muito sofrimento. Porque o fato de você querer tirar, por exemplo, o seu filho dali do parquinho naquele momento, pode ser que ele fique estressado, pode ser que ele não queira, pode ser que ele vai chorar porque ele queria ficar ali, você está levando ele para outro lugar, aí vai te estressar, aí vai começar, e você já não vai aproveitar o clube como você deveria ter aproveitado. Isso vai criando uma cadeia de eventos que vai fazendo você gastar energia à toa. E a sua energia, ela é muito, assim, valiosa. É colocar a energia no lugar certo, na hora certa, sabe? E aí você não sai gastando assim à toa. É mais isso que eu tô querendo trazer. Silvana, quer falar um pouquinho? Aí depois a gente vai para a leitura aqui. Bom dia. Não, eu ia falar justamente nessa linha que você está trazendo, né? De você ter o plano, mas ao mesmo tempo você permite uma interação com o grupo, né? No sentido assim de que você tem um público que é diverso, que de repente cada um tem um olhar ou dentro até do próprio conhecimento, né? E esse livro, ele é um cara que ele trabalha com física quântica, neurociência, química cerebral, biologia, genética.
Então, às vezes, algumas pessoas têm não têm um conhecimento um pouco naquela área, têm um conhecimento maior na outra área. Então, quando você faz deixa essa dinâmica relativamente livre, mas não é, tá entendendo? Porque você permite justamente isso que você estava falando, da criança brincando no parquinho, justamente porque às vezes fica assim, não entende, mas também não pode perguntar muito assim, porque a gente tem que também respeitar o limite, né, do tempo. Então, eu acho assim muito legal, mas você não perde o fio e o que você quer com esses encontros. E a gente também aprende muito. É isso que eu queria dizer. Perfeito. Se você olha os acontecimentos, os desencadeamentos como uma oportunidade de estudar, tudo muda. Pode ser que você fique, por exemplo, um pouco incomodado de não estar conseguindo seguir o plano que você colocou, por exemplo. Aí você começa a ficar irritado com a criança, porque a criança fica ali e tal, e começa, porque tem tudo isso, né? É muito fácil falar aqui, mas na hora ali, as emoções, a coisa, aí tudo é diferente. Mas se você vai olhando, por que que eu tô assim? Talvez é porque eu aprendi dessa forma, talvez porque quando eu não fazia assim, talvez meu pai e minha mãe brigavam comigo. Eu não sei, mas daí você vai se estudando, você vai se autoconhecendo e você vai trazendo um aspecto que é muito importante, que é a presença. Se eu só consigo seguir nesse fluxo mais relaxado quando eu estou presente. Quando eu estou envolvido com os meus pensamentos, com as histórias, aí eu já não estou vendo mais nada, eu já não estou vendo mais ninguém, eu estou só girando em torno do meu umbigo. Aí é que tende a enroscar, entendeu? Agora você está presente, você está sentindo a criança, você fala, poxa, você analisa. Tem hora que você vai ter que levar a criança embora, porque está na hora de comer, está na hora de tomar banho. Estou falando aqui da criança, mas é geral, tá? Você vai aí adaptando aí na sua vida. Só que aí é a hora certa de colocar energia, né? Ah, eu tenho que levar porque a criança precisa comer, porque se ela não comer, ela não vai ficar bem. Aí mesmo que ela chore, mas você está investindo energia no lugar certo, na hora certa. Aí você coloca a sua energia para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu vejo muitas pessoas assim fazendo transição do propósito, muito desesperadas às vezes por causa de medo de escassez, medo de faltar dinheiro, e fica fazendo um monte de coisa, e fica e abre várias abas e produtos diferentes, que vai vindo a partir de um desespero, né? Isso, mas aonde está fluindo? Acho que essa é a pergunta. Onde que está fluindo? Onde que está mais fácil? A vida, ela tá sempre te convidando a fazer escolhas. Você pode escolher uma coisa que tá mega difícil ali, sabe? E você fala, não, eu vou fazer porque tem que ter persistência, tem que ter resiliência. A gente aprende isso, né? Mas olha, eu vou falar para vocês, hoje, para mim, assim, o que tá muito difícil, eu largo mão. Eu não fico, não. Eu vou onde está mais fácil. E isso é um mindset muito difícil de absorver, porque como assim está mais fácil? Ninguém me ensinou a viver mais fácil. Me ensinaram que a vida era um campo de batalha e que eu precisava matar um leão por dia para poder me alimentar, para poder dar conta da minha vida. Eu estou sozinho mesmo, eu que tenho que me aliviar. É muito fácil eu lá, o Thiago, ficar falando lá no grupo, só que quem paga minhas contas sou eu, não sabe que eu vivo aqui no dia a dia. É verdade. Mas na verdade eu só estou assim compartilhando conhecimento assim do que eu mesmo pratico, na verdade. Olha, o Felipe tá aqui, tá de prova aqui. Onde começa a ficar muito difícil assim, a gente larga para trás, a gente não fica insistindo não. Tipo isso, né? Esse método aí dos sete leis. Tá aí, engavetado. Se um dia a vida fluir para isso, e isso é uma grande mudança de mindset, né? É uma grande mudança. É uma grande mudança de jeito de viver a vida. Eu vou continuar aqui a leitura, viu, Joel?
E aí a gente volta daqui a pouco no nosso compartilhamento, só para a gente seguir um pouquinho no livro aqui, que senão a gente não segue, né? Que essas conversas são tão interessantes que vou aqui seguir, tá? Então, assim, nós estamos na página 24, iniciando parte 2, seu cérebro e a meditação. Ele está aqui ainda falando que nós vamos estudar, tá? Na parte 2. No capítulo 6, 3 cérebros: pensar, fazer e ser. Você adotará o conceito de que tem 3 cérebros que lhe permitem migrar do pensar para o fazer e para o ser. Ainda melhor, quando foca sua atenção excluindo seu ambiente, seu corpo e o tempo, você pode migrar facilmente do pensar para o ser, sem ter que fazer nada. Nesse estado mental, seu cérebro não distingue entre o que ocorre no mundo exterior da realidade e o que ocorre no mundo interior da sua mente. Assim, se conseguir ensaiar mentalmente uma experiência desejada, apenas via pensamento, você experimentará as emoções desse evento antes de ele ter se manifestado fisicamente. Você está migrando para um novo estado de ser, pois sua mente e seu corpo trabalham como um só. Quando começa a ter a sensação de que alguma realidade potencial futura está ocorrendo no momento em que está focando nela, você está reescrevendo seus hábitos, atitudes e outros programas subconscientes automáticos indesejados. Deu para entender isso daqui? Então, assim, isso serve tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Quando você fica assim, por exemplo, passou um pensamento de falta de dinheiro, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, e você vai para esse lugar das emoções, como se isso já tivesse acontecendo, sendo que isso não está acontecendo hoje, você está criando a sua realidade futura. Quando eu fico pensando assim em doença, vou ficar doente. Ou aqui, quem às vezes não tá numa viagem de carro, fica pensando que o carro vai bater, vai capotar. Quem nunca, né? Então, por isso que a presença é importante. O que está passando aqui? E o que eu estou dando atenção e intenção? Às vezes, por exemplo, isso acontece muito em relacionamentos, né? Às vezes a pessoa passa um pensamento, por exemplo, de traição. A pessoa se agarra àquele pensamento e ela vive mesmo as emoções como se ela já tivesse sido traída, por exemplo. Ela fica naquela história e começa a acreditar que aquilo é verdade, sem realmente aquilo ter acontecido. Ela está criando a realidade dela. É interessante isso, é muita responsabilidade sobre si mesmo e o que você cria. Você começa a entrar nesse universo. O capítulo 7, a lacuna, explora como se libertar das emoções que você memorizou, que se tornaram sua personalidade, e como fechar a lacuna entre quem você realmente é e o seu mundo interior privado, e como você se parece no mundo exterior social. Todos nós chegamos a um certo ponto em que paramos de aprender e percebemos que nada externo consegue levar embora os sentimentos familiares do nosso passado. Se você consegue prever a sensação de cada experiência em sua vida, não há espaço para nada novo ocorrer, pois você está visualizando sua vida a partir do passado e não do futuro. Este é o ponto de junção onde a alma se liberta ou cai na alienação. Você aprenderá a liberar sua energia na forma de emoções e, com isso, estreitará a lacuna entre como você se parece e quem você é. Em última análise, você criará transparência. Quando você se parece com quem você é, você está verdadeiramente livre. A parte 2 é concluída com o capítulo 8, Meditação desmistificando o místico e as ondas do seu futuro, no qual meu objetivo é desmistificar a meditação
de modo que você saiba o que está fazendo e por quê. Discutindo a tecnologia das ondas cerebrais de maneira simples, mostro como seu cérebro muda eletromagneticamente quando você está focado versus quando está em um estado inflamado, devido a elementos estressantes em sua vida. Você aprenderá que o verdadeiro propósito da meditação é ir além da mente analítica e acessar a mente subconsciente, de modo que possa fazer mudanças permanentes e reais. Se você levanta da meditação como a mesma pessoa que sentou, nada lhe aconteceu em nenhum nível. Quando você medita e se conecta a algo maior, é possível criar e então memorizar tamanha coerência entre seus pensamentos e sentimentos, que nada em sua realidade exterior, nenhuma coisa, pessoa e condição em qualquer local ou tempo, pode movê-lo daquele nível de energia. Agora você domina seu ambiente, seu corpo e o tempo. Vocês acreditam nisso? Mesmo? Ou é só mais um conhecimento assim que você fala, ah, beleza. Importante ser honesto, né? Eu acredito, Acredita, né? acredito. Que você pode realmente moldar e criar a vida que você quer para você só a partir de uma mudança interna. É muito fácil, né? Aí Eu começa a entrar aquelas acredito. coisas. Eu ia dizer que eu acredito, mas no estado ainda que me encontro, eu, tipo assim, só vai um pouquinho, mas volta para o estado anterior. Sim. Porque é isso que ele está falando aqui, porque tem memórias do meu passado que ainda me arrastam para determinados tipos de pensamento e emoções que eu ainda não olhei e não curei. Eu ainda não tenho domínio sobre elas, porque eu não tenho consciência sobre elas, elas estão inconscientes ainda. Igual o exemplo que eu dei aqui lá do ficar doente, né? Quem estava aqui lembra, né? Que eu ficava doente para receber carinho da minha mãe lá, amor. E aí depois eu esqueci, continuei ficando doente, não sabia por que que aquilo estava acontecendo. Eu preciso estudar isso, eu preciso entender. Parte 3: os passos rumo ao seu novo destino. Todas as informações das partes 1 e 2 são fornecidas para abastecê-la, do conhecimento necessário a fim de que, quando demonstrar e aplicar essas informações na parte 3, que proporciona o como fazer, você tem uma experiência direta do que foi ensinado. Toda a parte 3 consiste na aplicação de uma real disciplina, um exercício atento para uso em seu dia a dia. É um processo de meditação passo a passo, criado para que você de fato possa fazer algo com as teorias recebidas. A propósito, sua mente hesitou quando mencionei esse processo em vários passos? Em caso afirmativo, não é o que você pensa. Sim, você aprenderá uma sequência de ações, mas logo as experimentará como um ou dois passos simplificados. Afinal, você provavelmente executa múltiplas ações cada vez que se prepara para dirigir seu carro, por exemplo. Ajusta o assento, coloca o cinto de segurança, confere os espelhos, dá a partida, liga os faróis, olha em volta, dá sinal de que vai dobrar, freia, engata a marcha ou dá ré, pressiona o acelerador. Desde que aprendeu a dirigir, você executa esses procedimentos de maneira simples e automática. Asseguro que o mesmo será válido quando você aprender cada passo da parte 3. Você pode estar se perguntando: por que preciso ler as partes 1 e 2? Vou pular para a parte 3. Sei, provavelmente, eu pensaria o mesmo. Decidi oferecer o conhecimento relevante nas primeiras duas partes do texto para que, quando você chegar na terceira sessão, nada seja deixado para conjecturas, dogmas ou especulações. Quando começar os passos da meditação, você saberá exatamente o que está fazendo e o porquê. Quando compreende o que e o porquê, mas você sabe e, portanto, mais saberá como quando chegar a hora. Com isso,
terá mais poder e intenção por trás da experiência prática de mudar sua mente para valer. Ao utilizar as etapas da parte 3, você pode ficar mais propenso a acertar sua aptidão inata de mudar as situações supostamente impossíveis em sua vida. Você poderá inclusive permitir-se cogitar realidades potenciais que jamais considerou antes da exposição a esses novos conceitos. Você poderá simplesmente começar a fazer coisas incomuns. Esse é o meu objetivo para quando você terminar de ler esse livro. Assim, se você conseguir resistir à tentação de pular diretamente para a parte 3, prometo que quando chegar lá estará bastante empoderado pelo que aprendeu. Vi essa abordagem funcionar mundo afora na série de 3 workshops que ministro. Quando as pessoas adquirem o conhecimento concreto, de tal forma que conseguem entender completamente, e a seguir têm a oportunidade de uma instrução efetiva para aplicar o que compreenderam, então, como numa mágica, conseguem ver os frutos de seus esforços na forma de mudanças que servem de feedback em sua vida. A parte 3 fornecerá as habilidades meditativas para mudar coisas em sua mente e em seu corpo e produzir um efeito externo a você. Quando conseguir notar qual coisa feita internamente gerou um resultado externo, você fará de novo. Quando uma nova experiência manifestar-se em sua vida, você acolherá a energia que sente na forma de uma emoção elevada, como empoderamento, admiração ou imensa gratidão, e essa energia o estimulará a repetir a experiência muitas vezes. Você estará no caminho da verdadeira evolução. Vocês estão entendendo isso que ele está dizendo aqui? Quando a gente começa a fazer o link daquilo que está materializando fora com o movimento interno que eu fiz, isso começa a gerar muito empoderamento. Eu começo a me sentir bem, eu começo a me sentir dono do meu destino. É uma dicotomia, né? Você fala, a gente não controla nada. Como assim? Você falou que a gente não controla nada e de repente você está falando que a gente cria tudo? É um mistério, Thiago, né? Vamos posso, compreendendo posso cada rapidinho um no uma seu. dúvida que eu tenho aqui, né? É que eu leio isso aqui e acho incrível, né? Só que é muito essa combinação do pensar, do estar com a cabeça assim focada, de estar com a mente aberta para aquilo que você quer criar, tá ali. Mas o que eu percebo em mim, e eu estou estudando um pouquinho aquela coisa de vibração, sabe? De 300 Hz, 400, 500, né? Qual o sentimento que você vibra ali. O que eu tenho percebido é que quando eu, na minha vida em geral, não estou vibrando muito numa coisa legal, fica muito difícil sustentar esse processo, sabe? Eu não sei sei lá, estou trazendo isso até para ver se traz alguma luz aí, né? Mas eu tenho percebido esse como um passo que me limita, sabe? Sim. Eu acho que é assim. Eu acho que a gente também, quando começa a estudar essas coisas, a gente tem que ter um cuidado para não cair numa armadilha de que agora eu não posso sentir coisas negativas, né? Aí fica a criação de um eu idealizado que agora, ai meu Deus, estou pensando coisa negativa. Aí a gente começa a brigar com isso. Eu sinto que a chave é presença, mesmo estando sentindo algo negativo. Às vezes a energia oscilou. Às vezes eu acordo num dia mais difícil, mas eu não me entrego para aquilo, assim, no sentido de tipo, eu observo, eu fico presente. Por exemplo, às vezes eu estou sentindo uma angústia, eu sinto a angústia, eu fico presente nela, eu acolho ela no meu coração, eu cuido dela, eu não fico tentando fugir dela, né? Eu acho que a questão toda está na identificação. Por exemplo, eu não vou sentir mais ciúmes. Por exemplo, no caso dos relacionamentos que eu dei aqui, não, talvez às vezes eu vou estar ali e vou sentir o meu ciúmes. Poxa, às vezes eu senti ciúmes de uma pessoa ali que está manifestando algo que eu não tenho, por exemplo. E aí fico com medo da minha companheira, sei lá, admirar aquela pessoa e parar de me admirar. Só que daí se eu vou assim, aí nesse momento, o que que eu faço? Ao invés de ir lá brigar com a minha companheira,
que foi, que não sei o quê, que tentar controlar, tentar abafar, tentar enterrar ela embaixo da terra, né, para ninguém ver. Eu vou para dentro de mim com presença e vou olhando por que que eu tô com ciúmes. Ah, eu tenho um irmão e talvez eu tinha ciúmes do meu irmão quando minha mãe ficava dando atenção para ele, e não dava para mim, por exemplo. Ah, tô entendendo de onde vem. E aí eu vou cuidando disso, entende o que eu tô falando? Eu vou cuidando disso, eu vou acolhendo, aí eu vou acolhendo eu mesmo. Aí eu vou acolhendo a minha criança ali que está sentindo menos do que o outro. Pô, tô me sentindo menos do que aquele outro rapaz ali. Tô me sentindo inferior. Tô achando que ele tá brilhando mais que eu. Tá difícil para mim. Aí eu vou sendo honesto comigo. E aí eu vou destrinchando a minha história, porque nesse ser honesto comigo, eu dou voz para essa criança que talvez ela estava precisando falar alguma coisa para mim e eu não estava querendo escutar. Você percebe que nesse lugar eu já estou longe lá da minha companheira e do rapaz que eu estava com ciúmes. Eu já saí, eu já vim para outro universo. Eles serviram como mestres para eu poder entrar num lugar que é importante para mim e que está me impedindo de ficar nessa presença e de ficar, de utilizar a energia de uma forma adequada na construção da minha vida. Entende? Porque daí o que que eu vou? Aí se eu entro mesmo e vou lá e brigo e não sei o quê, e eu vou, dou vazão para essa sensação de inferioridade, de ser menos, de ser inadequado, o que que eu tô colocando minha energia onde? Nisso. E é isso que eu estou emanando para o campo da potencialidade pura. Então a questão não é não sentir, você vai sentir. Você faz parte, nós estamos aprendendo sobre nós mesmos. Você vai sentir inveja, você vai sentir raiva, você vai. A questão é, eu dou passagem para isso e invisto a minha energia nisso, ou me retiro só e observo aquilo que está acontecendo? E às vezes você fala, mas como que eu vou só observar? Eu estou querendo esganar aquela pessoa, pegar no pescocinho dela. Pode acontecer, quem nunca, né? Normal, natural. Às vezes você se retira um pouco, vai tomar um banho frio, botar o pé na terra, vai usar as ferramentas que você tem para você poder não colocar tanta energia nisso, porque se você entra, vocês já perceberam o tanto de energia que vai nessas histórias? A gente fica exaurido, porque a gente fica brigando na nossa mente, aí a gente mesmo pergunta, a gente mesmo responde, e aí a gente quer retratação, a gente quer que o outro venha e quase que se ajoelhe nos nossos pés para pedir perdão, desculpa do que ele fez com a gente, que não sei o quê. Pronto, já perdi o fio da meada aqui do meu estudo sobre eu mesmo. Tá dando para entender isso que eu tô dizendo? Aí você fala, mas e se eu entrei? Se você entrou, entrou, tudo certo também, se perdoa. Mas quanto mais rápido você perceber que você entrou e que você está colocando energia no lugar errado, não é no lugar errado, né? Porque tudo serve para tudo tá certo, tudo serve para aprender, né? Mesmo que você crie uma situação difícil para você, essa situação difícil também vai te ensinar. Então, mas se você está assim colocando energia num lugar onde vai criar talvez um desafio na sua vida, se você percebeu isso, respira. Até se você às vezes falou alguma coisa para uma pessoa que foi, sei lá, você falou uma coisa dura para a pessoa, que chateou a pessoa, tudo bem, faz parte. Se você tiver que pedir desculpa para a pessoa porque você maltratou ela, peça, mas volte, não fique preso nisso. Volte na hora. Falou, opa, vou começar de novo. Onde que eu tô? O que que eu tô criando? Qual semente eu tô plantando aqui no campo da potencialidade pura? É semente de guerra ou de paz? O que que eu quero para minha vida? Ah, tudo bem, mas eu não consegui segurar. Por que que eu não consegui segurar? Ah, eu não consegui segurar por causa disso, disso, disso. E aí você vai entrando na sua história. Aí você vai buscando a sua cura. Você vai destrinchando. Porque a gente falar, entrar num positivismo tóxico também, se negar, né, as partes que temos, a sombra, também não é o caminho. O caminho é você acolher a sua sombra.
Oh, nossa, tô percebendo assim que eu estou assim um mega controlador, e as pessoas não estão aguentando ficar mais perto de mim. Ao invés de se culpar e se chibatar mais ainda, e se bater mais ainda, fala, por que que eu tô assim? Por que que minha criança quer controlar tanto? Ela tá com medo do quê? E aí você vai fazendo perguntas e vai entrando numa... você abre um diálogo com o seu universo interior. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui, pessoal? Muito. Você quer falar, Sandy? Nossa, estava mesmo sim, a sentir, não é? E que realmente faz super sentido. E adoro, assim, a forma como abres para explorar mais, não é? O sentido que está no livro. Obrigada, gratidão. Isso, então o Beto tá ali, aí chegou uma emoção negativa ali para ele, que se chegou uma emoção negativa que está impedindo você de ficar nessa transparência, né, da mente, da presença, é porque tem um trabalho de cura para você fazer, né? E nós que trabalhamos com terapias, com autodesenvolvimento, né, vocês aí não sei quem trabalha, mas quem trabalha, é muito importante entender que nós não estamos aqui para salvar ninguém, nós não temos que curar ninguém, porque é cada um que cura a si mesmo. A gente só compartilha conhecimento e o serviço que a gente faz é para nós mesmos, né? Então, assim, sair um pouco é, desse salto alto, às vezes, que a gente entra, e aí todos, nós, que faz parte das nossas defesas, de achar que a gente tem que ser assim, tem que ser assado. Ó, pessoal, de verdade mesmo, eu acho que se tem um caminho que é para a gente seguir aqui, para a gente poder criar alguma coisa boa na nossa vida, primeiro começa com humildade, sabe? Humildade mesmo para entender que nós estamos tudo aqui também, às vezes a gente rola na grama aqui, fica com a etiqueta para fora, o tempo tá forte, mas devagar você vai se estabelecendo, devagar você vai cada vez mais ficando mais presente. E aqui, como ele diz, a meditação é a porta. Eu estou repetindo aqui, né? Desde o primeiro encontro. Se você ainda não pratica o cultivo do silêncio todos os dias na sua vida, comece a pensar a respeito de trazer isso como um hábito cotidiano. Igual escovar o dente, tomar banho, comer. É o alimento do seu espírito isso. Ah, você fala, ah, mas hoje é feriado, feriadão emendado. Volto na segunda. Não, é feriado também. Coloca a sua energia no lugar certo. Domingo, sábado, todo dia um pouquinho. Aí conforme você vai sentindo, você vai aumentando. Então eu vou terminar de ler esse aqui que vai. Aqui, ó. Cada etapa de meditação delineada na parte 3 está associada a uma informação significativa apresentada anteriormente no livro. Como você terá cultivado o exato significado por trás do que está fazendo, não deve haver ambiguidades que possam fazê-lo perder a visão. A exemplo de várias habilidades aprendidas, no começo pode ser preciso empenhar todo o esforço consciente para permanecer focado enquanto você aprende a meditar para evoluir seu cérebro. Então, o que ele está dizendo? No começo, talvez você precise fazer uma austeridade inteligente, né? É uma austeridade que, por mais que você não queira ficar ali fazendo aquilo, você precisa criar uma rede neural nova. É natural que a rede neural antiga ela vai te puxar, e com muito magnetismo, muita força. Mas você, através da sua força de vontade, você vai criar um novo caminho no seu cérebro. Então, no começo, você precisa ficar. Você precisa ser resiliente. Entende? Você precisa falar, eu quero isso. Eu quero uma vida diferente.
A exemplo de várias habilidades aprendidas, no começo pode ser preciso empenhar todo o esforço consciente para permanecer focado enquanto você aprende a meditar para evoluir seu cérebro. No processo, você deve coibir seus comportamentos típicos e manter os pensamentos no que está fazendo, sem divagar em estímulos externos, de modo que suas ações fiquem alinhadas com sua intenção. Exatamente como pode ter acontecido quando aprendeu a preparar comida tailandesa, jogar golfe, dançar salsa ou dirigir um câmbio manual, a novidade do esforço exigirá que você pratique essa capacidade continuamente, treinando tanto a mente quanto o corpo para memorizar cada passo. Lembre-se de que a maioria dos tipos de instrução é formatada em pequenas porções para que a mente e o corpo possam começar a trabalhar juntos. Quando cai a ficha, todas as etapas individuais que você continuou repassando fundem-se em um processo fluido. A abordagem linear, metódica, flui sem interrupções em uma abordagem holística, unificada e livre de esforço. Esse é o ponto do domínio pessoal. Às vezes, o esforço exigido pode ser tedioso. Contudo, se você persistir com certa dose de disposição e energia, com o tempo desfrutará dos resultados. Quando você sabe como fazer algo, está no caminho para dominar esse algo. Fico radiante em dizer que várias pessoas no mundo inteiro já estão usando o conhecimento presente nesse livro para fazer mudanças palpáveis em suas vidas. Meu desejo sincero é que você também quebre o hábito de ser você mesmo e crie uma nova vida que deseja. Vamos começar. E aí, aqui então, na semana que vem, a gente entra no capítulo, na parte 1, que é a ciência de você. Ok, pessoal? Alguém quer dizer alguma coisa? Silêncio no recinto. É bom também silêncio, né? Eu sinto assim, sabe, Tiago, como um presente realmente esse encontro, porque a gente consegue dar os primeiros passos, mas a gente se perde no processo. E você está dando a oportunidade aqui da gente acreditar em alguns insights, entendeu? E continuar, porque não adianta só fazer as leituras, entender, porque no meio do caminho, como você fala, aparece a criança, a dor, e às vezes sozinho é meio complicado, mas aqui está sendo um momento de validar algumas coisas, né? Então, quando você falou aí, meu coração apertou em alguns momentos, como o Beto trouxe aí, eu de outras maneiras, entendendo? Ele sentindo assim, que eu sinto no corpo, e reverberando também, sem querer, é, é, a gente acaba, mesmo com tudo, repetindo alguns padrões mesmo por conta da nossa criança, que não foi ainda ouvida e acolhida e transcendida, vamos se dizer assim. Perfeito. E a maior parte das abordagens, né, terapêuticas, e elas focam na cura da criança, né? Elas focam assim em te ajudar a você ir rever a sua história, em ver as suas crenças, as dores, tudo aquilo que aconteceu no campo ali no ecossistema da sua criança e que de alguma forma influencia hoje na criação na vida, influencia na criação da vida que você tem hoje. Aqui nós não estamos focando na criança. Aqui nós estamos focando já no alinhamento com o seu eu mais profundo, natural, que é responsável pelo próprio destino, que é dono de si mesmo. Nós estamos focando nessa parte. Mas claro que é natural que a gente fale a respeito do trabalho naquela outra dimensão da cura da criança. E aqui eu estou dando um exemplo, assim, uma forma muito simples e que é universal. Acolha sua criança, acolha ela. Não exija mais dela, não chicoteie ela,
não brigue com ela, acolha ela, dê voz para ela, receba ela no seu coração, seja lá o que for que você estiver sentindo. Porque se você quer, por exemplo, bater em alguém, essa criança ela está muito dolorida para querer fazer isso, você concorda? Você precisa respirar e olhar para ela. Claro que daí o seu adulto não vai permitir que ela bata em ninguém. Uma coisa é acolher, outra coisa é você deixar ela tomar conta e fazer o que ela quiser, né? Então, para quem tem filho sabe como é, né? Tem que educar. E para quem não tem filho e achou que não tinha, você tem sim. Você tem uma filhinha e um filhinho dentro de você, que você precisa educar, né? Acolher, amar, igual um filho mesmo, igual um filho, ok? Então acho que tá bom hoje. Acho que a gente não precisa também. Vamos tirar uma foto? Tô achando bonito aqui esse grupo. Quem puder abrir a câmera, pra gente poder tirar uma foto. Sorriso. Adoro trabalhar com o Felipe, né? O Felipe tá aqui comigo aqui. A gente fala, vamos tirar uma foto, a gente já se entende já. Muito bom. Obrigado, Fê. Vamos fazer um instante de silêncio então para a gente terminar, pessoal. Ok. Obrigado. Um beijo, até segunda que vem.